Aqui no seminário eu fiquei 13 anos, né? E chegando aqui, então, iniciei os trabalhos, aí não era padre, então só ajudando daí aqueles que eram os responsáveis. Aí segui aqui os trabalhos aqui. Então, no primeiro período fui orientador espiritual e depois no ano de 2009, quando o Padre Geraldo foi para os estudos, que ele era o reitor, então eu assumi a reitoria, ficando até final de 2014. Então foi essa minha etapa aqui de formação. Então a gente chegou numa situação assim e quando eu saí daqui praticamente assim, na questão em relação aos candidatos do seminário. Porque quando eu cheguei aqui em 2002, o grupo que tinha aqui era, quase todos eram de origem do interior, né, vindo da roça mesmo. E esse grupo foi mudando, e foi mudando significativamente. Com o tempo, quando eu tinha 10 anos que eu estava aqui, já tinha mudado já totalmente essa característica. Então, a questão de saber como plantar um pé de mandioca, cultivar uma horta, então esse era bem diferente, bem distinto. E daí, claro, o trabalho também, né, aqui como a manutenção, a limpeza do seminário, o cuidado do seminário é os seminaristas, então também era outra realidade diferente, porque aqueles que vinham mais do interior, normalmente já estavam ligados mais aí às coisas dos afazeres também, enquanto que os que vieram depois, então já tinha mais essa questão voltada que não podiam fazer muita coisa em casa, então muitos tinham dificuldade quando chegavam aqui. Falando trabalho, eu recordo, primeira semana que estávamos aqui, aí de novo mureta, só que aqui era pingo de ouro, tudo pingo de ouro. E era aquele vermelhão aqui, aquele taquinho que a gente passava cera, que tinha que ilustrar aquele negócio, aquela máquina, demorava um dia inteiro para ilustrar tudo isso daí. Aí sentamos no cantinho ali todo mundo, daí eu lembro que o padre era o Lucivaldo, né, no 2003. Aí em 2004 entrou o Padre Geraldo. Aí ele perguntou assim, quem aqui já carpiu? Alguns levantaram a mão, o resto nada. Eu era do que não levantava a mão, né? Imagina, cidade. Daí falou, então quem não levantou a mão, vá para a casinha de ferramenta, cada um pega uma enxada, afia e sobe na Fubica. Fubica era a caminhoneta velha, Toyota, que tinha ali, que nós sentava até em cima da gabina dela, para descer para a chácara. A hora que chegamos lá, era um pomar, aquele pomar da chácara, um mato, rapaz, dava na cabeça da gente. E era o Mariel Manes, o assistente. Ele falou, só vou ensinar uma vez. Pegou a enxada, deu 2 chadadas no mar, foi assim que faz, e sentou, falou, é para vocês capinar, tem um mês inteiro para terminar. Rapaz, nunca tinha pego na enxada na vida. Aquilo lá virou a mão em bolha, abriu tudo, e não fui só eu não, todos nós ali, imagina, 14 anos, 15 anos, turma nova que chegou, mas foi muito interessante essa experiência inicial, e eu pensava comigo, rapaz, aonde eu vim parar? Nunca fiz isso na vida e estamos aqui agora, né? No período aí, no meu segundo ano de seminário, acho que era 2011, tinha aqui no seminário 2 avestruzes. Nós cuidávamos de 2 avestruzes que tinha aqui, se não me engano era do Padre Geraldo, era o Gilmar e a Juju. E aí, alguma coisa assim, apelidamos de Gilmar e Juju. E aí, num dias desses, eu fiquei responsável de levar o trato deles, e aí tem que abrir a porta, abrir a porteirinha, e não é que eu esqueci essa porteirinha de fechar, e o Gilmar saiu, e aí fugiu aqui no pátio do seminário. Para minha sorte, para minha infeliz sorte, ainda esse seminário saiu para fora do portão do seminário. E aí foi um mutirão de seminaristas correndo aqui 4 pontes atrás do avestruz. Com muito custo, viu? Tivemos que fazer uma corrente humana para trazer o avestruz para cá. Claro, o dia a dia é o mesmo como hoje. A questão de levantar cedo, a oração, o café da manhã juntos, a celebração da missa juntos,
ou ir para o colégio. E depois a gente tinha as atividades à tarde que a gente aí mudava um pouco, né? Tinha os dias da limpeza e do cuidado do pátio, da horta, do jardim. E nisso também tinha o futebol, que a gente fazia o futebol 2, 3 vezes por semana, jogávamos o futebol. Eu diria que uma das expectativas que tinha e duas coisas que eram muito marcantes para os seminaristas, uma delas era o que nós realizávamos no primeiro semestre, que era sobre poesia. Normalmente escolhíamos um tema e ali juntamente com a professora eles preparavam, por exemplo, vamos falar sobre Clarice Lispector. Então era preparado e em forma de teatro e música, eles preparavam junto com o professor e apresentavam para a comunidade também, e as famílias desses também vinham. E no segundo momento, que era no segundo semestre, que também como eles tinham aula de violão, de música, então no segundo semestre fazíamos um festival que era chamado o FEMUPO, que era o festival interno aqui do seminarista. E nesse festival todos eram obrigados a cantar, né? Esse era um desafio. Então quem sabia, tranquilo, mas quem não sabia, então ele tinha que se juntar ou aliar a outro para então cantar. Mas eles saíam sempre muito bem. E aqui eu aprendi praticamente tudo. Eu sou criado na cidade, meus pais foram do sítio, mas vieram para a cidade quando eu nasci. E aqui eu aprendi das coisas mínimas a tudo que eu sei hoje, praticamente. Eu olho a casa, parece que é um outro local hoje. Está tudo muito diferente daquilo que era em 2003. Eu não sei se o Carmo recorda, se vocês recordam, aqui nesse centro onde tem um gramado, o gramado quem plantou fomos nós. Nós tiramos aquele calçadão aqui na picareta para arrumar tudo e fomos aí transformando aos poucos, né? Voltando um pouquinho, né, no início ali do tempo do Padre Brás, né, e acompanhando também as paróquias e comunidades, eu diria assim, era uma época de estruturação financeira em todos os aspectos da diocese, seja de seminários, seja de paróquias. Depois a nossa diocese foi se estruturando e no período que eu estive aqui, a diocese sempre forneceu um valor X, né, repassou um valor X, e em cima daquilo ali eu tinha que trabalhar, né? Então, era suficiente para manutenção, para alimentação, os encargos, pagar o funcionário, mas assim, não era recurso que eu podia fazer um investimento. Pensar assim, por exemplo, eu preciso de trocar o carro, por exemplo. O recurso que vinha não era suficiente. Então, por isso daí então essas promoções, esses eventos que a gente fazia uma vez por ano para arrecadar fundos para fazer esse investimento. Primeiro, quando eu cheguei aqui, os seminaristas estudavam aqui em Quatro Pontes, mas daí por alguns problemas e algumas dificuldades que causaram aí junto à comunidade, nada grave, mas que deu assim uma certa inquietação no grupo. Então, os seminaristas foram estudar em Marechal Cândido Rondon e tendo em vista o Colégio Cristo Rei, assim, tá ligado à igreja também, à igreja católica, então foi assim a opção de prepará-los bem para um vestibular e para a vida também, né? Então, nesses termos assim. Quanto à questão de estrutura física, né, aqui nós mantemos, diria assim, acima de tudo foi mantido, e daí os poucos investimentos, diante daquilo que tinha necessidade e também diante daquilo que precisava melhorar e foi necessário melhorar, como a estrutura, né? Por exemplo, dos quartos, dar uma melhorada nos colchões. Na minha época a gente projetou essa quadra que tem aqui do lado, essa cobertura que é utilizada para festa, porque quando nós tínhamos o evento da festa era sempre uma problemática, porque dependia de barracas, e o seminário sempre dependeu dessa festa também para fazer investimento. E então a gente tinha que ter uma estrutura melhor, sim, para acolher o seminarista e para quando a gente precisasse fazer um evento, também ter a estrutura.
Então, pessoal, agora eu retorno para falar um pouco dos últimos 10 anos desse seminário, né? Quando eu falo desse seminário, ou deste seminário, a alegria para mim é muito grande, porque o meu ministério como padre se resume, em boa parte, a estar aqui como formador. A história desses últimos 10 anos, eu posso dizer, se eu fosse resumir em algumas palavras, eu vou dizer assim, que é uma história de atualização dos processos formativos, né? Uma juventude diferente, com expectativas diferentes, uma forma diferente de ver a vida. Isso exige com que esse seminário se renove. No aspecto formativo, uma das nossas preocupações foi reformar a casa para que ela fosse, não um colégio, porque ele tem estrutura de colégio, né? Mas ele tivesse estrutura de casa, né? Os meninos com os seus espaços, com os seus quartos, espaços de convivência, né? Melhores, adaptados ao momento. Né? Eu sinto que isso, inclusive, fez muito bem para quem mora aqui, porque eles passam a se entender morando numa casa com identidade de casa. Outro aspecto lindo desses últimos 10 anos é que muitas pessoas participaram da construção do projeto formativo. Uma delas que eu quero contar é a presença das mulheres, por exemplo. Os meninos dessa geração crescem já com uma visão muito positiva das mulheres, porque foram acompanhados por boas mulheres, seja psicóloga, seja catequista, amigos, amigas. E também um dos grandes quadros aqui, que é bonito de ver, são as madrinhas. Quem são as madrinhas? São mulheres das nossas comunidades vizinhas, né? Que vêm aqui conviver com os meninos, fazer coisas com eles, fazer bolacha, fazer pão, acompanhar a vida deles. Isso foi gerando um clima assim muito mais familiar, caseiro, amistoso, né? Em que eles se sentem realmente em casa com a presença dessas pessoas. Eu já venho no seminário desde 2019. Nós temos um grupo de madrinhas que a gente sempre vem quando o seminário nos apresenta demandas. Quais seriam essas demandas para as madrinhas? A princípio, nós realizávamos pães, bolachas, cuca, e eles iam para as paróquias e vendiam. A gente já ali trazia essa presença feminina aqui no seminário, até porque nós temos como à frente Jesus, né? E Jesus teve uma mãe, teve Maria, teve a presença feminina na vida deles. Os meninos também merecem ter, assim o Padre Marcelo teve essa percepção de presença feminina aqui. Então iniciamos com isso, esse nosso trabalho, uma junção, né? O trabalho na elaboração, na fabricação desses produtos e a nossa presença aqui. Do jeito de se conduzir, de se comportar dentro de um seminário, se comportar com outras mulheres, com outras moças e fora do seminário. Então é uma história que a gente trabalhou bastante também, um assunto bem trabalhado, onde eles têm que saber como eles se comportam, como eles respeitam as mulheres, como eles olham para essas mulheres. Entende? Então é uma construção bem linda, porque esse mundo feminino cada vez mais, pela lógica, vai ficando distante deles. E não tem a menor sentido deixar isso distante, sendo que serão padres ou formadores, ou seja lá qual é o ramo da igreja que eles vão seguir, e que eles vão ter muito contato com o mundo feminino. E como eles vão lidar com isso? Então isso tem que começar já aqui, quando eles são adolescentes, para que eles cheguem adultos, tendo uma compreensão exata do que é uma mulher. Na vida deles, na vida em comunidade, entende? Até a compreensão mesmo dos familiares femininos, sabe? De respeitar as funcionárias, de como as funcionárias são importantes, de como elas são mulheres que se dedicam a eles, que tipo de situação, de agradecimento, de olhar para essa mulher como alguém de repente mais fragilizada. Então esse tipo de conceito é uma criação que a gente vai formando nesse menino e eles vão compreendendo fielmente exatamente tudo como vai acontecendo. Então é tão lindo da gente ver como eles entram sem um conceito.
e como eles terminam depois do terceiro ano, compreendendo perfeitamente como funciona esse mundo. Comigo aqui já passaram 3 padres, né? Padre Juarez, depois o Padre Jauri e agora o Padre Milton. E é bonito de ver como que a gente, no nosso jeito, nas nossas qualidades e também limites, nós vamos sendo uma referência positiva desses rapazes, para que eles tenham condição de crescer, né? Que eles olhem os padres e vejam pessoas alegres, contentes, realizadas, né? Eu acho que isso tudo faz a diferença no processo formativo. A gente acompanha os meninos, conversa com eles individualmente, né? A gente faz as celebrações na quinta-feira, é meu dia de ajudar aqui, então a missa, né? A adoração ao Santíssimo, a gente atende as confissões da moçada, né? Esse é o trabalho, né? E também tem que prever sempre os retiros, né? Que tem 2 retiros, um por semestre, para a criançada aí, para a moçada. Tentar indicar o caminho, né, para eles, né? E o testemunho é muito importante. Já estamos colhendo frutos com relação a esse perfil do seminário como uma casa aberta, né? Aqui acontecem, já fazem alguns anos, encontros das nossas juventudes na diocese, né? Encontro de coroinhas e acólitos, encontros vocacionais mais intensos, né? Não faz muito tempo que tivemos um encontro vocacional aí dos coroinhas e acólitos, com 700 meninos e meninas visitando, conhecendo, podendo ter essa oportunidade linda de conhecer o seminário, né? Então, abrir o seminário fez muito bem a ele. Uma outra coisa, a mostrar a importância do nosso seminário na nossa região, é a própria festa, né, que nós temos. Como é bonito ver a inclusão, a presença das pessoas no seminário. Eu entendo que hoje em dia todo mundo olha para o seminário ou para a festa do seminário, por exemplo, não como mais uma festa, mas como o dia da visita ao coração da nossa diocese, a essa porta de entrada que é o seminário. Se eu for pensar em todas as pessoas que de modo direto, pelo menos uma vez no ano ou 2, participam, incrementam, fazem acontecer um trabalho aqui no seminário, nós vamos chegar perto de umas 300 e poucas pessoas. Ou seja, realmente é um batalhão de pessoas envolvidas com essa causa aqui.
Agora, olhando todo o histórico do seminário, é o papel decisivo que ele teve, tem e terá na formação das novas lideranças na nossa região. Porque nós sabemos que desse grupo que eu listei a vocês, de 533, mais ou menos, eu acho que é um pouquinho mais ainda, porque tem nomes que nós não conseguimos resgatar da história, em sua grande maioria não chegaram a ser padres. Mas se tornaram pessoas boas e de referência e que estão conduzindo projetos lindos pelo Brasil afora. Esse é o papel também do nosso seminário. Na verdade, quando nós pensamos um seminário menor, nós estamos falando de uma casa, de uma sementeira, de um local de plantar a semente da fé e de cultivá-la. Porque a decisão de ser padre, por exemplo, é uma decisão muito posterior. Precisa passar anos, precisa amadurecer. Então a diocese, e isso significa vocês, todos nós, temos esse seminário como um espaço de ajudar com que a nossa juventude seja uma juventude conforme o coração de Jesus Cristo. É preciso que haja jovens, adolescentes que se disponham a querer servir a Deus através deste ministério todo particular que é o sacerdócio. Então o convite que eu faço, venham conhecer o nosso seminário, podem ali entrar em contato com o Padre Marcelo para passar dias ali dentro. Há momentos também onde se é elaborado alguns encontros próprios para isso, mas também quem quiser conhecer a realidade, como ali é feito, a formação, como vivem esses nossos jovens, é um momento importante para fazer o discernimento, para poder dizer, eu quero servir Jesus Cristo, dedicar a minha vida a Ele através desse ministério. Então venham conhecer o Seminário de Quatro Pontes e quem sabe você estará ali despertando a sua vocação para o sacerdócio e será com grande alegria acompanhado pelos formadores desses seminários e dos outros seminários da nossa diocese. Pessoal querido, fizemos uma caminhada juntos nestes episódios sobre a história do nosso seminário, nos seus 40 anos. Seja bendito, Deus, por tudo que nós já vivemos aqui. Seja bendito, Senhor, pelas pessoas que se empenharam passo a passo, pelos bispos, pelos padres que acreditaram nesse seminário, Se eles não tivessem acreditado por inspiração de Deus, não teríamos. Seja bendito, Deus, por cada um dos formadores que deram, vamos dizer, a sua juventude aqui. Todos foram padres novos que ganharam os seus cabelos brancos, os seus primeiros cabelos brancos aqui. Seja bendito, Deus, por todos os funcionários, colaboradores, colaboradoras, por todos os leigos envolvidos que estiveram trabalhando pelo bem das vocações. Junta-se a eles cada um dos animadores vocacionais da nossa diocese. E seja bendito, Deus, pelas famílias que entregaram ao seminário o seu bem mais precioso, os seus filhos. Queremos agradecer por todos os adolescentes que aqui estiveram e que com certeza fizeram experiências de maturação, de crescimento humano e que em diversos locais do nosso Brasil falam de boca cheia da alegria de ter sido seminarista aqui. Por onde a gente passa, por aqueles que nos visitam, depois de anos, Tantos deles nos visitam aqui, querem olhar a casa, querem ver o espaço onde eles cresceram, onde eles fizeram uma das experiências mais bonitas, mais marcantes das suas vidas. Eles vêm e agradecem e falam, meu Deus, obrigado pela graça de ter sido seminarista no Seminário de Quatro Pontes. É isto tudo, um grande abraço para vocês
E como não poderia faltar em Quatro Pontes, a gente termina com esse barulho lindo, lindo do sino, que marcou a história de tantos seminaristas, de tantas pessoas. Um abraço grande e que a gente continue a amar o nosso seminário.